família, mais um momento do projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade. No final de 2019, iniciamos a campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado. Essa campanha é útil para o nosso trabalho social e útil também para o meio ambiente. Participe, deixe seu óleo de cozinha usado aqui na nossa casa, no pátio, e o meio ambiente agradece. Com vocês, Jandira Brívio, com o tema Perda de Entes Queridos. Meus queridos irmãos, estamos reunidos mais uma vez aqui para conversarmos sobre um tema que nos cala o coração, nos fala principalmente a alma, que é a perda de entes queridos. É o momento que nós vivemos, que temos que lidar com essa dor, que é sempre muito difícil, né? Vivenciar esta separação dos entes que tanto amamos é um momento de doloroso, é um momento sofrido. Infelizmente, é algo inevitável, que cedo ou tarde cada um de nós vai vivenciar. É uma das dores mais profundas da alma. E como então podemos reagir a esta dor? Lembremos, nesse instante, desse momento que ora vivemos. São pais, são irmãos, são tios, são primos, são amigos, que se vão para o outro lado da vida e nós nos questionamos, muitas das vezes, por que alguém foi e nós ficamos? Qual é a situação desses entes que partiram para algo que a maioria de nós ainda se pergunta? Como é o outro lado? Existe o outro lado? Na realidade, para essa grande pergunta, esse grande questionamento que ora nos fazemos, devemos lembrar que a vida, ela continua. Que ora, a maioria de nós ainda não possa perceber esse mundo ainda tão quintenciado, em que nossos entes queridos partiram e lá estão, podemos ter certeza de que neste momento da separação, Deus está sempre conosco. Então, lembrando-nos disso, vamos então identificar esses sentimentos que ainda povoam a nossa alma, que ainda estão presentes e que é o nosso período de luto. Como a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross mesmo afirma, nós passamos por um período de luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E no momento da separação é que nós vamos buscar dentro de nós, no nosso íntimo, aquela vontade de reviver, aquele momento em que nós vamos apaziguar dentro de nós, tendo a certeza de que a vida continua e que, principalmente, nós nos reencontraremos. Ter esses momentos, esses períodos enlutados, é de bom, porque nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. Mas há um período em que esses momentos irão passar, porque tudo passa, e este momento também passará. Esse momento, esses acontecimentos que tem a nossa vida, só nos dizem algo muito interessante, que nós precisamos aprender a trabalhar, cada um de nós. De que forma? Olhando. Se o nosso ente querido, porque nós somos ainda egoístas, mesmo quando nossos entes queridos estão sofrendo, estão passando por momentos de necessidade, o corpo físico já não está correspondendo mais, mas nós, egoisticamente, queremos que ele fique conosco.
Pensemos, ele estava num casulo e agora está liberto como uma borboleta, voando para outras paragens, evoluindo, crescendo. Que nós, ao findar este momento em que estamos neste planeta de prova e expiação, também chegaremos lá e vamos transformar esse enlutamento num reencontro de amor, de paz e de tranquilidade, tendo a certeza de que a vida sempre continua. A doutrina espírita, ela vai nos oferecer o entendimento dessas dores. Kardec, com muita propriedade, lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Quando Kardec propôs essa pergunta aos espíritos, em 1857, ele vai falar justamente porque desde que o mundo é mundo e nós vemos nas imagens rupestres, nas cavernas, o homem já enlutado na questão da separação dos seus entes queridos, ele vai fazer a grande pergunta: mas não é dolorido essa separação? E nesse momento os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder de comunicar-vos com vossos amigos, pelos meios que vos estão no alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Quantas vezes, nos sonhos, nos reencontramos com os nossos entes queridos? Ou então, nós sentimos seus afagos, o seu carinho, aquele abraço, a lembrança, muitas das vezes a lembrança daqueles momentos em que convivemos com amor e carinho, os diálogos, alguma situação feliz. Neste momento, Deus nos propicia aquele reencontro amorosíssimo, porque as lágrimas de mágoa, rancor, tristeza que vertemos pelos nossos entes queridos não lhes fazem bem, mas as lembranças saudáveis, os momentos em que cada um de nós repensa, que reencontramos, que nos abraçamos, os afagos, os carinhos, estes momentos é que ficam pela eternidade. É que nós construímos novos laços com aqueles que partiram e com aqueles que aqui estão. Lembremos sempre do Mestre Jesus neste momento. Entreguemos a Ele, naquele momento, esses entes queridos, deixando que o Mestre nos envolva, a nós e os que partiram, fazendo os grandes laços de amor, de fraternidade, de carinho, aqueles momentos que ficam presos carinhosamente dentro da nossa alma e que cada um de nós levará pela eternidade. Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, nos fala assim: pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acorde de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-lo-ás contigo, que infatigáveis zeladores de teus dias. Essa mensagem de Emmanuel
nos conforta o coração. Naquele momento em que a saudade, muitas das vezes, aperta o nosso peito, em que nós, às vezes, não conseguimos, no cantinho dos nossos lares, um conforto, nesses momentos, peça a Deus que nos envolva, que envolva aquele ente querido e amado que já se foi, que esses laços de amor possam recrudescer dentro de nós. E assim é que nós podemos dizer que a gente precisa reerguer, reagir, fazer um esforço. É hora do nosso crescimento espiritual, é hora de nós evoluirmos. E para todos nós, sabendo que Deus nos consola, que Deus não vai nos desamparar, mesmo estando sozinho, mesmo estando com outros entes queridos, mas às vezes a solidão bate. Mesmo nesses instantes, fiquem, todos nós, possamos ficar cientes de que Deus nos consola, nos conforta e que maioria das vezes, ou todas as vezes, Ele nos carrega, Ele nos traz nos braços, Ele nos diz: caminha, filho, vá em frente, porque isso é um átimo do tempo. E o tempo vai passando. Tenhamos a certeza que várias estações irão passar. E tenhamos um pouco de paciência. Nós somos muito impacientes. Queremos tudo para ontem. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos num mundo em que as coisas vão muito rápido, ligeiro. Mas o tempo de Deus é o tempo certo. E nesse tempo, o sol vai brilhar novamente. Quem diz que perdura a escuridão? Quem disse alguma vez, falou, não é verdade. Porque o sol brilha para todos nós. Ele vai brilhar novamente. A alegria vai encher os nossos corações. Com certeza. Porque tudo passa. Isso também vai passar. E vamos voltar mais fortes. Vamos voltar melhores, mais conscientes, repensando os nossos caminhos. Aquilo, muitas das vezes, tem um belo livro de 1968, do nosso querido Chico, que são as cartas que o Chico recebeu através da sua mediunidade para vários familiares. É um livro chamado Perdas de Entes Queridos. E nessas cartas que a família autorizou a publicação, é muito interessante em que muitos desses irmãos relatam na pátria espiritual dizendo: mãezinha, paizinho, avô, avó, não chore assim. Quando Deus permite, nós estamos com vocês. E falam sempre da renovação, da mudança, dessa questão de nós nos sermos melhores, de nós nos modificar. Se erramos, porque todos nós erramos, com certeza, devemos pensar em reavaliar as nossas atitudes. Se não fomos bons amigos, se não fomos bons filhos, se não fomos bons pais, reavaliar. São jovens, nesse livro, são jovens, pessoas de meia idade, são idosos, todas as crianças. São mensagens trazidas para confortar aqueles corações. É um livro muito interessante e bom para a gente poder ouvir e a confirmar algo que tem um livro do nosso querido Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, que a vida continua,
E nesse livro, o André vai falar justamente dessa questão, né? O início, né? O desencarne de 2 irmãos e a passagem, 2 pessoas, e a passagem para o mundo espiritual e a sua adaptação ao mundo espiritual, e também as suas relações, seus sentimentos, suas emoções ao lado dos seus parentes. Então é interessante nós termos que doutrina maravilhosa, que nos conforta o coração, que diz para cada um de nós que a vida continua, que nós vamos reencontrar os nossos amores, que o nada, não existe nada, que do outro lado da vida há um mundo a nos acolher e a nos esperar. Esse mundo que durante o nosso sono, cada um de nós vai, porque nós, na verdade, nos preparamos para a morte todos os dias, quando nós dormimos. Vamos então estudar mais, ler, aprender, fazer se o coração está palmeado de saudade. Vamos ver no outro, ajudar o outro, levar conforto, o pão, fazer isso em benefício daquele que foi. E assim, os nossos corações se solidarizando com a dor do outro, que está neste mundo como nós, como prova e expiações, vai nos trazer mais conforto. Vamos então lembrar um pouquinho do nosso querido e amado Mestre, que nos guia, na realidade, por este mundo. Jesus, quando esteve entre nós, e todos nós conhecemos a história do nosso amado Mestre, ele esteve entre nós e ele nasceu numa noite. Nessa noite que Jesus nasceu, tantas coisas aconteceram. Ele esteve neste mundo em que ora palmilhamos com angústias, auxiliando, trabalhando, lembrando que José, seu pai, voltou a padre espiritual e Jesus se reergueu e fez um trabalho de amor. Miremos em Jesus. Ao entardecer, numa tarde lúgubre, ele foi levado à cruz. Mas, numa manhã gloriosa, resplendente em que o sol se mostrava com todo o seu esplendor num belo jardim, Jesus ali estava, voltando e mostrando que a vida continua, que a morte não existe. Pensemos em Jesus. Vamos então para ler um texto do nosso querido Emmanuel, para nos confortar, para nos lembrar sempre que existe o sol que brilha para todos nós, que Jesus nos ama muito, que Deus também, o nosso Criador, nos ama sempre. Vamos então ler a página. Ante os que partiram, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável a daquele coração que se debruça sobre outro coração e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos,
uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir. Falam daqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa móvel, os que soluçaram de angústia. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto esfustiga a alma com a chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como que se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram, ouvem os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhe diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-lhe as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Lembremos do Mestre, lembremos de Jesus nessas horas mais tristes e, confortado em seu abraço amorosíssimo, possamos então ali trabalhar com o Mestre, servindo com amor, com paz e serenidade, dizendo sempre: eis-me aqui, Senhor, para servir. Graças a Deus.